Olá, boa noite, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui no JR23, no canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais, em especial no nosso canal do YouTube. Você vem junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você, tá aqui ó, no telão da notícia JR23. Confira agora alguns dos destaques do programa de hoje. Considera 57 municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém. Essas áreas são mapeadas pelo Instituto Fogo Cruzado, que fez um recorte sobre os crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio com utilização de armas de fogo. Que o aumento das temperaturas globais ameaça de forma séria a saúde e a produtividade dos trabalhadores. Muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, ou como é organizado hoje em dia, como tudo é gerido no clube. Para mim foi muito importante para a minha decisão de vir para o Palmeiras. Então eu fiquei muito feliz, conversei com todos, minha família, todo mundo, e a decisão foi de voltar, foi a melhor possível. É isso aí, meio da semana agitado com Copa do Brasil. A equipe do Corinthians vira a chave do Campeonato Brasileiro para mais uma partida decisiva na Copa do Brasil. A equipe do Timão encara o Furacão, né? E vai em busca da vitória, né? Foco total nessa competição, já que no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vai lá aquelas coisas, né? Mas também é claro que distribuindo as suas atenções, porque a Copa do Brasil, como a gente sabe, vale milhões em premiação. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23, que já começou. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito. O mês de agosto está chegando ao fim. Nós falamos muito sobre a campanha Agosto Lilás, que é uma campanha voltada à conscientização e também combate à violência contra a mulher. Tivemos casos registrados aqui na nossa região recentemente, aliás, e infelizmente a nossa região figura num ranking triste, né, de altos casos aí, de altos índices de violência contra a mulher. Mas isso é reflexo do que acontece em várias regiões, em vários estados brasileiros.
de casa. Esse é o principal cenário dos crimes de feminicídio no Brasil. Nos primeiros 8 meses de 2025, 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio com arma de fogo. Quase metade estavam no próprio lar. Crescimento de 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. O que chama a atenção dos dados é que esse número ele vem ano a ano crescendo, né? Então a gente tem um número muito alto de feminicídio e a gente não é capaz de interromper esse ciclo de violência, né? Mesmo sabendo como acontece, mesmo sabendo que é o companheiro, o principal algoz das mulheres. O levantamento considera 57 municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém. Essas áreas são mapeadas pelo Instituto Fogo Cruzado, que fez um recorte sobre os crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio com utilização de armas de fogo. A disponibilidade desse tipo de armamento aumenta a chance de um desfecho pior. Entre as vítimas de 2025, 76% não sobreviveram. Ao todo, 22 mulheres foram mortas e 7 ficaram feridas. Os agentes de segurança, como policiais, foram autores de 7 dos 29 casos. Muitas decisões das medidas protetivas só retiram a posse, mas não retiram a arma. São representantes das Forças Armadas, né, que têm um armamento ali como um equipamento de trabalho e eles usam isso para vitimar as suas mulheres. Como as instituições não têm se responsabilizado por esses casos. O Agosto Lilás traz campanhas de conscientização para a denúncia e proteção das vítimas, como a campanha Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, ligue 180. Eu já fui vítima de violência doméstica, então o que eu gostaria de deixar para todas as mulheres é de que estar nesse relacionamento, a gente nunca acredita que pode acontecer o pior, mas a situação quando explode, ela é incontrolável e nós nunca sabemos quando o feminicídio vai acontecer. Se você é vítima de violência, rompa o quanto antes. Pela manhã, dias um pouco mais frios, tem muito vento nessa época do ano, né? O mês de agosto tem essa característica, mas a previsão ela já indica aí para dias mais quentes, né? Começando a semana e dias secos, e a gente sempre alerta em relação à questão da umidade relativa do ar. Confira agora a previsão do tempo. Os francanos podem se preparar para uma semana de tempo muito estável, com calor e sem grandes variações no céu. De acordo com os dados da Climatempo, o padrão de sol entre nuvens e ausência total de chuva irão marcar todos os dias em Franca, com destaque para as noites, que continuarão amenas. De terça, 26, a quinta-feira, 28, o cenário se repete com pouquíssimas alterações. O sol continuará aparecendo entre muitas nuvens, com alguns períodos de céu mais nublado. As temperaturas mínimas se firmam em 19 graus Celsius, garantindo noites e manhãs quentes. As máximas terão uma leve queda, variando entre 30 graus Celsius na terça e 29 graus Celsius na quarta e quinta-feira. Fechando a semana de trabalho, a sexta-feira, 29, seguirá o mesmo padrão de tempo seco. A previsão é de sol com poucas nuvens durante o dia. A temperatura mínima continua em 19 graus Celsius e a máxima prevista é de 28 graus Celsius. Com as altas temperaturas, a umidade relativa do ar deve ficar com índices abaixo do ideal. Segundo a Climatempo, o índice deve variar de 25% a 30% durante essa semana, que podem ser prejudicial para a saúde. A Defesa Civil alerta, ainda, que as condições previstas, tempo seco, baixa umidade e calor acima da média, aumentam o risco de queimadas. Os incêndios, nesse período, podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco. É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias. Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, 193, ou a Defesa Civil, 199. Bom, e os dias quentes, né, vêm também provocando um alerta para os especialistas em relação à qualidade de vida dos trabalhadores.
A ONU alertou nesta sexta-feira que o aumento das temperaturas globais ameaça de forma séria a saúde e a produtividade dos trabalhadores. A organização pede medidas urgentes para conter os efeitos da crise climática. Segundo as agências de saúde e clima, o calor extremo impõe desafios cada vez maiores nos locais de trabalho. A ONU publicou um guia para governos, empregadores e autoridades de saúde para tentar mitigar os riscos. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Meteorológica Mundial garantem que muitos trabalhadores estão habitualmente expostos a condições perigosas de calor. As duas entidades destacam que a frequência e a intensidade dos episódios de calor extremo aumentaram consideravelmente. Isso eleva os riscos para os trabalhadores ao ar livre, assim como para aqueles em ambientes fechados. Os trabalhadores de setores como agricultura, construção e pesca são particularmente afetados. A OMS aponta que a produtividade dos trabalhadores registra queda de entre 2% e 3% para cada grau acima de 20 graus. Os riscos para a saúde incluem golpes de calor, desidratação, disfunção renal e distúrbios neurológicos. Intervalo rápido e na sequência mais notícias no JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta, hora de falar de esporte aqui no JR 23, dividindo tela já com o Marcos Rogério, porque a Francana, né, já foca suas atenções para o jogo decisivo do final de semana contra a equipe do Monte Azul. A equipe da Francana, ela realmente empatou aí a sua primeira partida no jogo de ida, né, que a gente fala o jogo de ida, agora é o jogo de volta. O Monte Azul fez a melhor campanha na primeira fase, por isso tem a vantagem de decidir em casa. Agora, tem uma questão, né, que se ficar empatado 1-1, 0-0, 2-2, a decisão vai para as penalidades, né, Marcão? Boa noite para você. Boa noite, Samuel. Boa noite aos telespectadores do JR 23. Pois é, verdade. Francana vai fazer esse jogo na cidade de Monte Azul e 2 resultados iguais, pênalti. O Vantuil já tem um sistema de jogo que vem desde a sua volta à Francana, que é um sistema de uma escala de segurança.
Até por conta, Samuel, que hoje no futebol da Série A4, Série A3, principalmente, você não encontra assim, jogadores com muita, diríamos, com muita qualidade na frente, jogadores goleadores. Então você tem que ter um sistema de jogo, até porque exige mais uma condição física e de marcação. Então é muito importante que a gente tente entender esse sistema. E o Vantuil conseguiu adotar isso, e na Série A4 ele conseguiu acesso para a Série A3 dessa maneira, jogando com uma escala de segurança muito boa defensivamente. Isso não significa que o time do Vantuil não tem qualidade para jogar, para atacar. Por exemplo, ontem foi um jogo, de certa forma, até aberto, com chances para o Monte Azul e também para a Francana. A Francana fez um bom primeiro tempo de jogo, conseguiu ali o seu gol aos 49, já nos acréscimos do primeiro tempo, e depois acabou sofrendo o empate. Mas agora a Francana está trabalhando firme, os jogadores estão aí buscando, né, a sua melhor performance física para tentar, de uma certa forma, conseguir essa qualidade que precisa para o próximo jogo. O Rodrigo ainda é uma incógnita, o zagueirão Rodrigão, ele está em recuperação, ele teve uma lesão. O Vantuil usou o Davi anteontem no jogo, junto com o Rossi, mas ele tem opções para isso. A expectativa nossa é que a Francana possa, no mesmo horário que jogou aqui, e até o horário que ela está acostumada a jogar desde o ano passado, só na primeira fase dessa Copa Paulista que ela mudou o horário, para que ela consiga fazer realmente aí, nesse mesmo horário lá, dia 31, domingo, às 10 horas da manhã, um bom resultado, um bom jogo, e conseguir, assim, a sua classificação, que é muito importante para a próxima fase, passando às quartas de final. Quero aproveitar também, Samuel, para dar um recadinho aqui para o pessoal dos nossos parceiros, a Copenhague está aí, junto com a White House, construindo sonhos com segurança e sustentabilidade. Grande abraço para o João Paulo, que está sempre junto com a gente. Também a Carriola, locações de máquinas, terraplanagem para você. Tudo em terraplanagem você encontra, todo o trabalho que você tem que fazer aí no seu loteamento, aí no seu bairro, que você quer fazer de terraplanagem, você vai encontrar lá com os melhores equipamentos, maquinários adequados para a sua obra, com o Carriola Terraplanagens. Um abraço lá para o Wilson, né? Também a tenda árabe lá do Michel, olha, o melhor da comida árabe em Franca está na Ismael Alonso lá com o Michel. Tem a E-Comfort, né, que vende aí para você moletons. A E-Comfort, que é uma empresa que trabalha no e-commerce hoje muito ativamente. Um abraço para o Brunão, filho do Mamão também, que está ali, né, sempre prestigiando a gente aí com muito carinho. E a Raposa do Ártico, é claro, né, um cardápio fantástico. Veja você que na Raposa do Ártico você encontra, né, uma pista maravilhosa, essa que você está vendo na tela agora, para você ter o seu almoço. É de segunda a sábado, o Sérgio está lá com a esposa, firme. E a Raposa do Ártico fica ali na Álvaro Abranches, ao lado da Igreja de Santo Antônio, perto da prefeitura. Então é muito legal você poder, né, ter essa condição aí de estar lá. Então, realmente, a Raposa do Ártico faz a diferença, e isso é muito legal para você que está aí acompanhando. Eu acho isso muito importante para você poder fazer a sua alimentação. Você pode almoçar, lá você encontra vários empresários, almoços de negócios, almoço com a sua família, lá na Raposa do Ártico. Um grande abraço para o Sérgio. E aí, Samuel, nós temos esse jogo contra o Monte Azul. Esperamos, claro, que a Francana possa sair com um grande resultado. E a rodada, né, que vai definir aqueles que avançam na próxima fase da Copa Paulista, né? Vamos colocar a arte aí, o Vitor Hugo, a arte dos próximos jogos, e o Marcos Rogério continua com a gente no circuito, né, para falar a respeito desses jogos. Um deles nós já sabemos que é Francana contra a equipe do Monte Azul, né? Jogos empatados, né? Nós temos aí a equipe da Francana com o Monte Azul, empatou em 1-1. Já temos a arte aí, Vitor? Ainda não. Então tá bom, mas nós temos aí essa rodada importante, né, Marcão? Que realmente vai decidir, e é importante para que a Francana dê um passo a mais, porque toda a classificação ela vai ranqueando, né? E a meta da Francana é chegar aí ao que a gente fala de calendário, né, do ranking nacional, já que o campeão ele escolhe ou Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro, né, Marcão? É verdade. E assim, Samuel, o Monte Azul vai sair para o jogo, é natural, joga em casa. O Monte Azul não vai querer decidir nos pênaltis, né? Então vai sair para o jogo. O Vantuil tem aproveitado muito, aproveitou isso contra o Botafogo, contra o Comercial, de fazer o seu jogo na escala de segurança e jogar no contra-ataque. Ele tem dois extremos muito rápidos, que é o Baianinho e também o jogador que é o Jonathan Faleiros, né? E tem o Brunão, né? O Bruno Henrique, que é um jogador que realmente o Bruno Henrique segura muito ali na frente, faz bem o pivô, né? Então acho que a Francana tem condições de poder fazer um resultado lá muito interessante para poder voltar com essa classificação, trazendo essa vaga para as quartas de final para a Franca, viu?
Parceiro aí, né, Marcão, que tá sempre junto com a gente vai dividir a tela agora, o Vitor Hugo, pessoal sempre apoiando também aqui as transmissões, o JR23 e também as coberturas mais do que especiais da TV Franca, tanto no canal 23, como também aí, é claro, nas nossas redes sociais, né, Marcão? Claro, com certeza, tá aí a Comfort, né, Store, é uma empresa que trabalha nessa área do e-commerce aí, né, então assim, eles vendem moletons, né? Tudo que você precisar nesse tipo de trabalho, você encontra na eComfort. Pode procurar aí no Google que você vai encontrar a eComfort, vai encontrar o Instagram da eComfort. Então é muito interessante você procurar. E são pessoas que estão sempre junto com a gente, né, Samuca? Isso aí eu acho que é muito válido nesse momento. Um abraço para o Bruno que está junto com a gente. Então, assim, são empresas francanas crescendo no mercado e gerando emprego no mercado. É muito bom. Nos programas amanhã, também aqui no JR23, para falar sobre os treinos, para falar sobre a preparação dos dias que antecedem essa grande decisão da Francana. Valeu, Marcão. Um abraço, Samuca. Até lá, até amanhã. O JR23 continua. Vamos para o intervalo rapidinho e na sequência nós temos aí notícias do futebol brasileiro. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Vamos falar do mundo da bola agora no JR23. A gente começa falando sobre os anúncios, reforços, né? No caso do Palmeiras, reforços, né? Mais um agora anunciado, já está integrado ao elenco, teve aí até um certo trabalho, digamos assim, para fazer a contratação, né? Mas deu certo, já está integrado, é o novo goleiro da equipe do Palmeiras, né? O Carlos Miguel, que inclusive atuou pela equipe do Corinthians. Estava no Nottingham Forest da Inglaterra. No Verdão, o arqueiro terá concorrência com o Everton e o Marcelo Lomba. Neste capítulo da carreira, Carlos Miguel busca se firmar para aumentar o número de jogos como profissional. Ao todo, o goleiro de 26 anos tem apenas 36 partidas. Apesar de formado nas categorias de base do Internacional, o atleta jogou pela primeira vez como profissional no Boa Esporte em 2021, onde disputou 8 jogos pelo Campeonato Mineiro. Após a passagem no time mineiro, Carlos Miguel se transferiu para o Corinthians para disputar espaço com o consolidado Cássio. Em 4 temporadas pelo Timão,
ele conseguiu se destacar e fez 25 jogos. O goleiro chamou a atenção do futebol europeu e foi para a Inglaterra. No entanto, com a camisa do time inglês, Carlos Miguel não conseguiu espaço, entrou em campo apenas 3 vezes e agora é o novo reforço do Verdão. Muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, ou como é organizado hoje em dia, como tudo é gerido no clube. Para mim foi muito importante para a minha decisão de vir para o Palmeiras. Então eu fiquei muito feliz, conversei com todos, minha família, todo mundo, e a decisão foi de voltar, foi a melhor possível. Para mim é uma alegria, estou muito feliz, espero poder corresponder como todos esperam também. Preciso estar focado 100% e é o que eu vou estar no Palmeiras daqui em diante até o fim dos meus dias aqui. A tradição para mim é muito boa, né? Porque todos os goleiros vieram para cá e conseguiram responder. Não vai ser na minha vez que não vai acontecer, se Deus quiser. Pretendo continuar aqui por um bom tempo, muitos anos, poder, se Deus quiser, conquistar algum título com merecimento nosso do dia a dia e trabalhar para conquistar e chegar lá. Eu busco aprender muito, eu sempre tento aprender o dia a dia, sou um cara muito detalhista, tento melhorar sempre, eu quero aprender muito com eles. O Lomba eu já trabalhei, com o Lomba também aprendi muitas coisas quando eu era mais novo, e o Everton também quero aprender muito, quero conversar no dia a dia, poder dialogar e aprender cada vez mais. E o São Paulo anunciou mais uma renovação, né? A equipe do Tricolor vem apostando aí na continuidade de alguns atletas, inclusive atletas que saíram das categorias de base. Exemplo do volante Pablo Maia, que agora tem contrato até 2029. O antigo vínculo do jogador era até 2027. As negociações para que o contrato do volante fosse renovado começarão ainda no período de recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito, que tirou o Pablo de ação por 2 meses nesta temporada. Revelado em Cotia, Pablo Maia está no São Paulo desde 2017. Pelo Tricolor foi campeão paulista 2021, da Copa do Brasil 2023 e da Supercopa do Brasil 2024. Mas sofreu aí uma sequência de graves lesões que acabaram interrompendo uma sequência de atividades do jogador. Agora está voltando, inclusive fez gol aí no final de semana passado e está cheio de moral na equipe do São Paulo. Estou muito feliz, né, de estar renovando com o São Paulo, um clube que é a minha casa, onde desde Cotia sempre me formou como atleta e também como pessoa, então é um momento muito feliz para mim e para toda a minha família por renovar por mais tempo aqui nesse grande clube. Ele, desde a categoria de base, dos campeonatos que ele participou fortemente, a Copa do Brasil, a Supercopa, um garoto que vestiu a camisa da seleção brasileira e deverá voltar em breve. Portanto, é uma renovação que nos dá muita satisfação, porque ele tem o espírito guerreiro que essa camisa representa nas 4 linhas. Pablo Maia, é uma grande satisfação tê-lo com a gente por mais um grande período. Você merece coisas muito boas na sua vida. Estamos juntos. É uma alegria, sempre que a gente renova com um menino que veio de Cotia, para nós aqui do profissional é uma alegria. O Pablo, além de um profissional exemplar, é um grande jogador, a gente está muito feliz. Temos certeza que o Pablo, depois de passar de novo por uma contusão, voltar a jogar, está recuperando seu espaço e será um jogador fundamental para essa temporada e para as próximas temporadas, já que ele renovou conosco até 2029. Muito feliz com a renovação do Pablo. Bom, o Corinthians dá uma pausa no Campeonato Brasileiro, foca todas as atenções na Copa do Brasil, porque amanhã a equipe do Corinthians já encara o Atlético do Paraná, o Furacão, na primeira partida da decisão aí da Copa do Brasil, né? Nós temos aí as informações da equipe do Corinthians enfrentando então a equipe do Atlético do Paraná na partida da Copa do Brasil. Vamos lá, direto para o Santos. Agora sim, nós temos aí as imagens, né, da equipe do Corinthians, né, trazendo as informações para você que nos acompanha aqui no JR 23, né? Atlético e Corinthians já se enfrentaram em 3 edições da Copa do Brasil, todas com classificação alvinegra. A primeira foi em 97, nas quartas de final. O Furacão surpreendeu no Pacaembu, venceu por 2-1, mas acabou goleado em Curitiba 6-2. O último
encontro foi em 2009, nas oitavas de final. O Atlético venceu o jogo de ida na Arena por 3-2, mas viu o Timão virar a série no Pacaembu com vitória 2-0 e 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Do outro lado, o Corinthians chega meio a uma situação estável na Série A, ocupa a 11ª posição com 25 pontos, aproveitamento de 39,7%. Porém, também vem de um grande resultado na Copa do Brasil, onde eliminou o Palmeiras, vencendo os 2 jogos das oitavas. Na atual temporada, são 25 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, 51 confrontos, com 63 gols marcados, 52 sofridos. Vamos falar do Santos também, já pode colar as imagens, porque o Santos, mais do que nunca, foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe não está bem, está na chamada zona de risco, de rebaixamento e precisa de vitória o quanto antes. Próximo jogo será contra a equipe do Fluminense no domingo, 16h pelo Brasileirão. E os jogadores mais experientes sabem da importância da reação, como por exemplo o Mike, aquele mesmo que jogou pelo Palmeiras. Cheguei aqui, pude ver que todos aqui que estão aqui vai dar o máximo, para conseguir tirar o Santos dessa situação. E vamos lá para impor o nosso jogo. Sabemos que vai ser fora de casa, com a torcida deles, no campo deles, mas nada é impossível. Vamos lá para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Final de JR 23, um grande abraço para você. Amanhã a gente se encontra. Tá na boca do povo, tá na palma da mão. Tchau. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.